Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Venda direta de etanol pode reduzir preço nos postos. Câmara aprova carteira de identificação nacional para pessoas com deficiência. O uso de inteligência artificial na terapia gera preocupações entre especialistas. E no Sala de Entrevista vamos falar sobre os preparativos para a Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança Climática. É agora no JTV UFMA. Olá, boa tarde a todos. Terça-feira, 11 de março, a gente começa o JTV UFMA de hoje com giro de notícias. Mais de 90% das agressões contra mulheres foram testemunhadas por terceiros, segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar disso, 47,4% das vítimas não denunciaram. Os principais agressores são cônjuges ou ex-parceiros e 57% dos casos ocorreram na residência da vítima. No último ano, 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência, totalizando 21,4 milhões de vítimas. O Maranhão registrou uma redução de 56,44% nos casos prováveis de dengue nos 2 primeiros meses de 2025, totalizando 1.072 notificações contra 2.461 no mesmo período em 2024. A queda acompanha a tendência nacional, que teve redução de 69,25% nos casos. O levantamento abrange as semanas epidemiológicas de 1 a 29 de dezembro de 2024 e a primeira semana de março de 2025. O Ministério da Saúde atribuiu o declínio às ações preventivas em parceria com estados e municípios. O Ministério da Fazenda lançou a plataforma REPS Cidadão nesta segunda-feira para a consulta e saque de valores extintos do fundo PIS/PASEP. A ferramenta é destinada para quem trabalhou de carteira assinada ou servidor público entre os anos de 1971 e 1988 e pode ser acessada pelo site do governo federal. O Ministério da Educação lançou o programa Partiu IF, para ampliar o acesso de estudantes na rede pública do ensino técnico. A iniciativa vai oferecer reforço educacional e auxílio de R$ 200 por 8 meses a alunos vulneráveis. Em 2025, serão 26 mil vagas, com investimento de R$ 463 milhões de reais. O objetivo é preparar 78 mil alunos do 9º ano até 2027 para ingressar na rede federal de educação profissional. E o governo do estado autorizou no mês passado a venda direta do etanol produzido nas indústrias para os postos de combustíveis. O objetivo, na prática, é reduzir o valor pago pelo consumidor na hora de encher o tanque do carro. A assinatura do decreto aponta para uma nova fase do cenário da agroindústria no Maranhão. A partir de agora, os produtores de etanol poderão vender diretamente para os administradores de postos. A mudança retira a obrigatoriedade de mediação das distribuidoras, o que tornava o processo mais caro e burocrático. O objetivo maior disso é descentralizar, em função, às vezes, da distância das bases das distribuidoras, como é o caso aqui no Maranhão, o custo acaba encarecendo muito o preço final para o consumidor. A decisão dá mais autonomia aos empresários e diminui os custos na ponta final dessa cadeia, que é o cidadão que compra o combustível. A expectativa é que em torno de 30 dias o consumidor sinta a diferença nos postos em todo o Maranhão e no bolso também. E isso vai gerar mais lucro para o produtor e vai fazer com que ele amplie o seu negócio, fazendo mais investimentos, gerando mais emprego e mais renda. Mais do que favorecer o empresário, certo, no crescimento da sua empresa, ele também é muito importante para chegar no posto de gasolina com o preço mais barato. Se ele chega com o preço mais barato, porque diminui essa logística, certo, ele vai chegar também mais barato ao consumidor, que é o nosso alvo mais importante.
A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, válida em todo o território nacional. O repórter John Rayen tem mais informações. Olá, boa tarde. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. Um documento válido em todo o país e ele vai eliminar a necessidade de apresentar outros comprovantes da deficiência. Esse documento ele vai utilizar o CPF como identificação e vai ter validade mínima de 5 anos e também vai ser gratuita. A criação dessa carteira ela busca facilitar o acesso a direitos e serviços, promovendo mais inclusão para as pessoas com deficiência. A medida representa um avanço na garantia dos direitos dessa população. Agora, a proposta ela segue para análise do Senado. São essas informações e eu volto com você. Obrigada, John. A gente muda de assunto agora para falar de uma situação preocupante que aconteceu recentemente no litoral do Maranhão. Cerca de 100 aves marinhas foram encontradas mortas. Os animais apresentavam sintomas neurológicos, como falta de coordenação motora e dificuldade para respirar. A Fernanda Aroucha tem mais detalhes. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo JTV UFMA. Pois é, cerca de 100 aves marinhas foram encontradas mortas no litoral de Tutóia, aqui no Maranhão, no final do mês de fevereiro deste ano. Foi constatado que as aves apresentavam falta de coordenação motora e também dificuldade para respirar. Apesar do desconhecimento da doença, as aves apresentavam sintomas neurológicos que levantaram aí suspeitas de influenza aviária, conhecida como gripe aviária, que pode ser transmitida para humanos, mas através de testes feitos pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, essa hipótese foi descartada através da coleta de material feita pela AGED, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Apesar disso tudo, as autoridades alertam que é importante evitar qualquer contato com aves doentes ou mortas para evitar contaminações. As orientações são: nunca tocar nos animais, não tocar em objetos suspeitos de contato direto com os animais, não tentar resgatá-los, alimentá-los ou levá-los para casa. Ao transitar pelos locais de ocorrência, se certificar de estar protegido e não entrar em contato com as carcaças. Evitar que outros animais entrem em contato com as aves doentes ou mortas. E comunicar o caso ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. A AGED informa também que quem tem aves em casa ou migratórias e presenciar algum caso suspeito pode entrar em contato com o Instituto Amares pelo contato 989-8836-1717 ou através do site da AGED, aged.ma.gov.br, e também pela ouvidoria da AGED, que é 989-9132-0441. Essas são as informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E olha essa notícia aqui. Se antes as questões emocionais eram discutidas no divã de um consultório, hoje a busca por acolhimento pode estar a um clique de distância. Ferramentas de inteligência artificial já simulam conversas terapêuticas, mas especialistas alertam para os riscos dessa relação. Até que ponto a tecnologia pode substituir o contato humano? Acompanhe na reportagem de Robert Oliveira. Se antes o divã era uma poltrona acolchoada, hoje o espaço para discutir questões existenciais pode ser outro. Digamos que cabe na palma da mão ou que está à distância de um clique. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Talk Inc., divulgada em setembro do ano passado, 10% dos brasileiros utilizam chatbots como o ChatGPT para fazer terapia. Ou seja, os usuários buscam na inteligência uma forma de desabafar, de ter algum conselho ou de relatar alguma experiência. Só que esse mesmo estudo aponta o risco dessa prática, que substitui a ajuda especializada pela falsa ideia de conforto e acolhimento que essas ferramentas trazem. Para esta psicóloga, questões como vergonha, medo e dificuldades financeiras podem ser barreiras na hora de buscar ajuda profissional.
Questão de não ter que se expor ali para uma outra pessoa, talvez o receio de receber algum tipo de julgamento, não se sentir tão acolhido, né? Eu acho que essa pode ser uma das principais motivações. Em relação a termos profissionais, a gente tem muito essa visão de que financeiramente pode ser um processo custoso, né, para muitas pessoas, e o acesso, às vezes, ali para um serviço público, ele não é tão facilitado. Apesar de a inteligência artificial ter ganhado repercussão nos últimos anos, o debate sobre os perigos dessa ferramenta não é de agora. Desde o começo da computação, as pessoas tentam fazer com que máquinas conversem com seres humanos de tal modo que elas mimetizem o comportamento humano. No final da década de 50, começo da década de 60, que ele simplesmente, você mandava uma mensagem para ele e ele transformava a sua afirmação numa pergunta de volta. Tipo, você dizia assim, eu tenho problemas de relacionamentos com meu pai. E aí ele respondia assim, por que você acha que você tem problema de relacionamento com seu pai? Depois de um tempo, suspender esse sistema, porque eles perceberam que as pessoas se relacionavam naquele chatbot, considerando que havia realmente um psicoterapeuta do outro lado. E isso poderia causar danos. O especialista explica que esses sistemas são alimentados com informações específicas. Perguntas e respostas feitas pelos desenvolvedores fazem com que a máquina identifique padrões de comunicação. Eu costumo comparar esses chatbots com aquele amigo fanfarrão. Todos nós temos um, né? Aquele amigo que fala sobre tudo, mesmo não entendendo de nada, mas que é muito bom de papo, que tem uma fluência verbal, fala muito, fala bem, né, tem um vocabulário amplo. É mais ou menos isso que essas máquinas são. Elas não têm assim, aquele conhecimento, aquilo ali não é fruto de uma análise ou de uma resposta científica, é simplesmente um casamento de padrões, mas que gera uma resposta com uma fluência tal e faz com que haja uma conversa, né, fluente, que mimetiza a conversa com o ser humano. Mas é preciso tomar cuidado. Estudiosos alertam que esse comportamento pode levar a um ciclo vicioso de autoengano e de distorção das relações sociais. Quando a gente fala de um processo terapêutico, para além dessa formação acadêmica científica, a gente tem também a nossa própria experiência, a gente tem a nossa intuição, a gente tem uma série de outras habilidades, né, que uma inteligência artificial não tem. Então, além dela ter esse risco de oferecer ali direcionamentos e respostas que podem ser genéricas e inadequadas para o contexto daquela pessoa, tem também essa questão de ela acabar aprendendo a entregar aquilo que a pessoa quer, né? E no processo terapêutico, aquilo que a gente quer não necessariamente é aquilo que a gente precisa para o nosso processo de desenvolvimento. Apesar de serem diferentes as áreas de atuação desses profissionais, ambos apontam que, embora a tecnologia quebre barreiras, é preciso impor limites e observar com cautela o avanço desses instrumentos de comunicação. Um dos pré-requisitos básicos para a gente estabelecer um vínculo terapêutico é a presença, né? Então, sem uma presença humana, sem uma consciência que é dotada de intencionalidade, como é que a gente vai, de fato, desenvolver um vínculo ali que seja autêntico e seja genuíno, né? Como regular isso para evitar os excessos e tentar evitar o mau uso e amplificar o bom uso dessas tecnologias, porque elas têm muitas coisas boas para nos prover. E daqui a pouco, a partir da 13h, no ginásio do Parque do Bom Menino, serão conhecidos os vencedores do Carnaval 2025 de São Luís. A apuração vai definir os campeões dos grupos A e B dos blocos tradicionais, além das escolas de samba, que desfilaram na Passarela do Samba no último fim de semana. O evento será restrito, com a presença apenas de representantes das agremiações, e a expectativa é grande para saber quem levará o título deste ano. A gente fala agora de cinema. As inscrições para a 48ª edição do Festival Guarnicê de Cinema já estão abertas e seguem até o próximo dia 30 de março. Realizadores brasileiros, ibero-americanos e de países de língua portuguesa podem inscrever seus filmes para concorrer ao Troféu Guarnicê, além de premiações em dinheiro. Promovido pela Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o Festival Guarnicê de Cinema acontece de 1º a 8 de agosto
no formato híbrido, garantindo maior alcance e participação do público. A programação inclui as mostras competitivas nacional e maranhense, além de mostras paralelas e especiais. Outro ponto forte do evento é o seminário acadêmico Ciência Cine Guarnicê, que retorna para aprofundar a relação entre cinema e pesquisa acadêmica. Após o sucesso da edição de 2024, o Festival Guarnicê segue sendo um dos principais espaços de valorização do cinema independente e autoral no Brasil, fortalecendo a produção audiovisual nacional e internacional. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com a secretária adjunta de Recursos Ambientais do Maranhão sobre os preparativos para a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É um instante só, a gente volta já já. Estamos de volta com o JTV UFM e agora no Sala de Entrevista a gente fala sobre o meio ambiente, porque acontece nos dias 13 e 14 deste mês aqui em São Luís a Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O evento, que é organizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais, vem aí para analisar e propor soluções para o meio ambiente. Aqui ao meu lado, a secretária adjunta de Recursos Ambientais, Oquerlina Costa, que nos traz mais detalhes. Bom dia, Oquerlina, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, prazer é nosso. E aí eu queria saber um pouquinho sobre os objetivos dessa conferência. Fala um pouquinho pra gente, porque já está na 5ª edição, né? Quais são os objetivos principais dela? Então, essa é uma iniciativa, né, do governo federal, né? Na verdade é uma iniciativa integrada do governo federal, estadual, municipal e sociedade civil também. Hoje aqui no Maranhão a gente está realizando, esse ano, a 5ª Conferência, né, estadual, que vai acontecer exatamente nos dias 13 e 14 de março, aqui no Centro Pedagógico Paulo Freire, da UFMA. Vai ser de 8 às 18 horas. E o principal objetivo é definir propostas relacionadas à emergência climática, à mitigação e adaptação, né, das crises climáticas, além de definir propostas relacionadas a todos os eixos, né, porque a conferência está subdividida em 5 eixos. Né? Dentre esses 5 eixos, tem o primeiro eixo, que é a mitigação, o segundo é a adaptação e preparação para desastres. Transformação, ecologia, justiça climática, governança e educação ambiental. Isso, exatamente. Então, o objetivo maior da realização dessas conferências, que começaram a nível municipal e hoje está se estendendo para estadual, né, é definir propostas relacionadas a emergências climáticas, né, a como mitigar, como a sociedade se adaptar para que possa realmente subsidiar a implementação da política nacional de mudanças do clima. E aí você falou de 5 eixos, né? Que a conferência está subdividida em 5 eixos e que essa conferência é aí um esforço do governo federal junto com os governos estaduais. Uhum. Como é que foi possível chegar nesses 5 eixos? Qual foi a importância que vocês observaram dentro deles para que vocês possam discuti-los de forma mais ampla? Pronto. As diretrizes foram determinadas, né, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, toda a preparação do conteúdo a ser abordado nas conferências foi determinado pelo Ministério. Né? Então, a gente começou fazendo oficinas, né, de trabalho e definindo delegados junto às conferências municipais, né, para chegar agora nessa etapa da conferência estadual, tanto que está acontecendo a nível nacional, né, e em maio será levado as propostas e a delegação, né, que foi eleita, que vai ser eleita nessa conferência agora estadual, tudo isso vai ser levado na Conferência Nacional, que vai acontecer em maio, em Brasília.
E aí, dentro dessa conferência, tem também um documento que traz propostas, pensando aqui no clima de São Luís. Eu queria saber como, em um contexto local, como é possível promover a sustentabilidade e se antever também a essas mudanças climáticas para que a gente possa se adaptar. Certo. Então, hoje é um grande desafio, né? A gente aliar todo esse desenvolvimento produtivo, todo esse desenvolvimento, esse avanço econômico, né, que o país está passando agora nesse momento com as mudanças climáticas, né? Então, a gente precisa realmente subsidiar toda a sociedade e toda a delegação que tem um papel importante nas conferências para que possam tomar, né, decisões assertivas. Né? Então, é aquela história, sem informação a gente acaba sendo vendido, né? A gente acaba sendo corrompido. Né? Então, a gente realmente precisa de um bom embasamento técnico, né? E apoiar, informar toda a delegação para que eles possam tomar decisões e definir propostas, né, realmente assertivas. E aí, só para a gente finalizar, eu queria que você me falasse um pouquinho para quem é voltada essa conferência, se toda a população pode participar. E, por favor, deixe um convite para os nossos telespectadores. Certinho. Então, toda a população, a sociedade em geral, órgãos públicos, iniciativa privada, instituições de ensino, todos estão convidados a participar da conferência, que vai acontecer nos 2 dias. Né? Vai ser uma imersão a discussões, né, sobre essa temática ambiental e um tema que está amplamente já difundido, né, a nível internacional, não é nem a nível nacional. Né? Então, a gente convida todos a participar, todos podem participar como observadores, né? Mas somente os delegados têm o poder de voto. Né? Então, só para você ter uma ideia, durante as conferências municipais foram eleitos 270 delegados. Né? E agora, na conferência estadual, a gente vai eleger 40 delegados, né? E 20 propostas. Então, desses 40 delegados e dessas 20 propostas que serão definidas agora, isso que vai ser levado para a Conferência Nacional. Perfeito. E é importante que a população também participe, mesmo que como ouvinte, né? Porque é uma temática relevante e que está em voga aí na nossa sociedade, perdão. Sim, com certeza. É isso, Orquelina. Muito obrigada por suas explicações. De nada, a gente está à disposição. Eu conversei com a secretária adjunta de Recursos Ambientais, Orquelina Costa. O JTV UFMA fica por aqui. A gente se vê.